Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Diniz segue invicto no Fluminense. Vitória apertada contra o Fortaleza. O Fluminense sofreu, mas o importante é que saiu com os 3 pontos do Castelão. Agora vamos dar uma olhada no vídeo bem legal aqui do programa Futebol 360 da ESPN Brasil. Um debate bem legal aqui sobre o trabalho de Fernando Diniz no Fluminense. Quero te convidar para se inscrever no canal. Já aproveita também, deixe seu like no vídeo. Ativa também o sino das notificações. Quero dar os créditos do vídeo a ESPN Brasil, Grupo Disney, link do canal da ESPN Brasil na descrição, como créditos ao vídeo. Que lá no Fluminense o negócio tá bom, hein? O homem não perdeu ainda. A gente vai falar mais Como disso. assim tá bom? Tá bom? Como é que tá na Sul-Americana? Ah, mas aí no brasileiro é o que importa, meu amigo. Ele tá Perdeu? numa nova fase, Abel. Perdeu? Tá numa nova fase. Ele tá no dinizismo sem dinizismo. Se é que vocês me entendem. Você vai explicar isso daqui a pouco. Aconteceu contra o Fortaleza foi o contrário do que aconteceria normalmente, né? É isso. Vamos falar sobre isso, que esse é o ponto, hein? Fala aí, Fernandinho. O Fluminense poderia jogar de uma maneira mais plástica. Os times que eu dirijo geralmente equilibram mais a posse, geralmente tem mais posse de bola. A gente sempre vai tentar fazer isso e a ideia também era fazer isso. Só que a gente tem um plano B muito bem elaborado, que era saber se defender bem. E a gente saiu, e quando começou o jogo estava equilibrado, a gente estava conseguindo encaixar a marcação mais alta e a gente fez o gol. E quando a gente faz o gol, existe uma naturalidade nos times do Brasil, talvez de maneira especial, de recuar de uma maneira meio instintiva, que eu não gosto de fazer. Então o time ficou, naquele momento, um pouco dividido entre saber se ia pressionar ou se ia se defender. E a gente, quando fica nessa situação, foi onde era mais perigoso e onde o Fortaleza ia causar mais dano pra gente. E aí a gente resolveu baixar e ficou uma situação, embora não pareça, mas ficou uma situação bastante controlada. O Fortaleza não teve muito volume, muita posse no ataque, mas chances claras, pelo volume que eles tiveram quando a gente estava marcando linha baixa, foi quase nenhuma chance. A chance que o Fortaleza teve, depois se vocês forem ver, lá de bola parada, e teve talvez a chance mais clara, foi uma saída que a gente se equivocou um pouco, deu um chutão para frente, tinha um espaço muito grande na entrada da área, e o jogador, eu nem vi o lance direito, mas acho que o Fábio fez a defesa e foi um escanteio. Atenção, você, meu amigo dinizista que está em casa. Jogos de Fernando Diniz aí no comando do Fluminense, né? Você vê que o homem ainda não perdeu. Ainda não perdeu. Chutes a favor contra o Barranquilla, 13. Chutes certos, chutes contra, 12. Certos, 4-3 para o Barranquilla. Se você começar a esmiuçar, peguei a licença, se for ler tudo vai demorar. Mas vamos lá. Se você começar a esmiuçar, você percebe que varia um pouco ali o Diniz de jogo para jogo. Nesse último contra o Fortaleza... Jogos duros, né, William? Jogos duros. Jogos fora de casa. Exatamente. E contra o Fortaleza, a brincadeira até que o Prato está fazendo aqui, o saber sofrer, né? Quero saber o seguinte, eu de verdade eu fico feliz em ouvir o Fernando Diniz revendo alguns conceitos e entendendo que... A gente está falando aqui do Guardiola. O Guardiola contra o Atlético de Madrid nas quartas de final da Champions... Ele precisou repensar um pouquinho ali o jogo, se segurou, soube sofrer e passou, né? Não é pecado nenhum você mudar um pouquinho, ter o plano B, como disse o Diniz. Já que você está citando, está comparando o Fernando Diniz com o grande do futebol mundial, o Guardiola. Isso. Então tá bom, então eu também vou jogar pesado. Eu vou lembrar de Tele Santana, que de 82 para 86, 2 Copas, ele mudou um pouco a maneira de pensar. Colocou volantes mais marcadores, como o Elzo, por exemplo. Foi titular em 86, totalmente diferente de um meio-campo de 82 que tinha Falcão, Cerezo, Sócrates e Zico. Ali ele já tinha, em 86, tinha Elzo e Alemão, não é isso? Isso. Já é um pensamento de proteger mais a defesa, né? E se Tele Santana mudou, se Guardiola mudou, por que Fernando Diniz também não pode mudar? Exato. Estou brincando e tal, mas na verdade falando sério. Ele, na própria entrevista dele, ele disse que pensando um pouco mais no lado defensivo, né? De não se expor tanto. E o que a gente viu contra o Fortaleza, o que a gente dizia, né? Quantas vezes a gente viu o Fernando Diniz em várias equipes, o time dele pressionando, criando chances de gol, o gol não sai, e aí vai, leva um gol e perde o jogo. E nesse jogo contra o Fortaleza teve muito mais a bola, teve mais chances, não fez. Quem ganhou foi o Fluminense do Diniz. Ele está oferecendo aos adversários um pouco daquele veneno que
o vitimou muitas vezes, né? Então, no caso do Diniz, claro, como filosofia de jogo, a gente pode encarar como um passo atrás. Todo mundo quer um time jogando futebol fluido, bonito e ganhando. Eu acho que é um passo à frente. Mas do ponto de vista dele, é um passo na direção... Eu acho que nem atrás nem à frente, é um passo na direção do equilíbrio. Isso. Né? Do equilíbrio. Quantas vezes a gente ouviu o Fernando Diniz falar em pensar em se defender? Se você der um Google aí, você vai ver que tem frases minhas sobre o Diniz falando que se defender é uma matéria que ele não gosta, que ele só estuda para passar. Sabe aquelas matérias que você só estuda para passar? E parece que agora ele está estudando com mais afinco, em busca desse equilíbrio. E que bom que é o plano B, né? Quer dizer, o plano A dele não deixa de ser o que ele chamou de futebol plástico. Sim. E o Tele, complementando o pensamento do Abel, não só na Copa, o Tele... No São Paulo, você vai falar? O São Paulo, ele tinha seus pintados, seus Ronaldões, isso aí. seus Dinhos. Isso aí, eu Aquele pensei jogador também. que ele virava e falava assim, olha, você rouba a bola e entrega para o primeiro que está do lado. Ele falava isso para o pintado. Para o Ronaldão, para o Dinho. São personagens do grande São Paulo de Tele, que a gente sempre fala de Raí, de Miller, de Palinha. Verdade. Né? E tinha também esses personagens num segundo momento. Quem sabe Fernando Diniz não está nesse momento de amadurecimento. Né? Filosofias de jogo à parte, eu não queria nem entrar nessa história de involução ou evolução, mas o equilíbrio, sem dúvida, é algo que o Fernando Diniz precisa na carreira dele. Eu dei um Google aqui, tem várias coisas mesmo, ó. Celso Zelt, sistema defensivo, matéria, aquilo que você falou aqui mesmo. Você comparou com o Tele Santana já, não foi só Abel, também tem comparativo aqui, ó. Só você digitar, Fernando Diniz, Celso Zelt. Tem entrosamento de muitos anos com o professor espetacular, Celso Zelt. Espetacular. Deu um Google, apareceu muita coisa mesmo, olha, tem razão. Diferentemente do Diniz que tem mudado, você não mudou, né, professor? Prof. O Diniz veio até isso. Entendi como agora entendi como é que é demais. Muito boa e tem aqui, ó, que não está completo. Celso Zelt defende Fernando Diniz após, não sei se derrota alguma coisa. Em compensação embaixo está, Celso Zelt detona Fernando Diniz. Ó, tem muita coisa aqui, hein, prof. O detona é por conta de quem fez. Fala aí. Não, assim, o Elton Serra está só olhando a gente lá. Falando o seguinte, vou dar um Google no Elton Serra aqui também. Ele está jogando tão bem, tem um ponto no campeonato, vou ter que explicar hoje. Fala aí, Elton. Pensando nisso daí. Estamos falando muita bobagem aqui, Elton? As de Se der sempre, um ele Google, vai vai achar uma foto minha com o Diniz. Ele, na época do Atlético Paranaense, a gente discutindo um pouco sobre futebol. Eu acrescento o Tite nessa história aí, só que é o contrário, né? O Tite, depois do ano sabático dele, repensou um pouco sua forma de jogar e eu acho que até evoluiu como técnico a partir dali, né? Acho que é um momento que o Diniz está passando também. Mas se a gente observar, a primeira frase dele foi: eu gosto de times que jogam plasticamente bem. Então ele não abre mão desse conceito. Só que ele incorporou ao jogo dele algo que ele deixava de lado em outras oportunidades. Até pela necessidade do resultado, ele precisa dos resultados para aí sim ir para aquela primeira frase. Mas esse jogo contra o Fortaleza especificamente, ele teve que se defender muito por vários fatores, né? O campo muito pesado do Castelão. O Castelão não está oferecendo um bom futebol, não dá para essa transição rápida, não é e ainda mais quando chove, a gente percebe que o campo fica ainda mais pesado. A gente vai ver o Juninho Capixaba, o carrinho dele, ele quase cai no PC, né? Ele quase vai parar em Aldeota, né? Ali no centro de Fortaleza. Justamente porque o campo está mais pesado. E o Fluminense conseguiu fazer um gol de transição no arremesso lateral. E não foi uma jogada trabalhada, aquela jogada construída. Foi no espaço que o Fortaleza concedeu. Coisa que o Diniz não tinha. Porque os adversários já percebiam que os times de Fernando Diniz gostam da posse da bola. Vou baixar as linhas e vou jogar no contra-ataque. Vou fazer o contrário, né? Eu lembro muito bem de um jogo Santos e Audax que o Dorival fez isso. Sim. O Santos estava acostumado a jogar para frente e o Dorival resolveu colocar o Santos todo atrás, fugindo da característica, justamente para tirar a virtude do Diniz. E ganhou num contra-ataque. Na decisão. Com o Ricardo Oliveira, exatamente. Foi campeão desse... Mas sabe o que eu adorei? Além da análise sempre espetacular de Elton Serra, futebolística, conhecimento dele de Fortaleza. Já esteve lá várias vezes, passeando, em Aldeota, na elite cearense. Conhece muito.
Elton Serra é um cara viajado. É o comentarista que sabe porque esteve lá. Exatamente. Agora sim. É isso aí. Estava faltando para fechar exatamente. Já comeu muito camarão à beira-mar. Fala comigo que você passa de Bom, o que não está muito assim em relação ao sabe porque já esteve lá é a participação do árbitro de vídeo na rodada, né? Esses 2 gols do Castelão são bem discutíveis, na minha avaliação. O gol na hora do Fortaleza é marcada uma falta no Iago Felipe no começo da jogada, né? Porque o Fortaleza rouba a bola na defesa e aí sai o gol do Fortaleza. E o gol no lado do Cano também, né? Olha, é impedimento, claro, né? É aquela história. A gente tende a acreditar, obviamente, que houve um acerto no impedimento marcado. Agora, que é um lance muito complicado. Sabe qual é a palavra que é usada? Que irrita muitas vezes, principalmente a torcida que tem o gol anulado? Ajustado. O lance ajustado. Essa palavra dá até calafrio em muita gente. Olha lá, ajustou. Lance ajustado. É aquele impedimento que é um fio de cabelo. Agora, se o cara tivesse cortado a unha, não estava impedido. Agora, em relação à tal da falta, esses chatos que mexem em regra de futebol, eles sempre mexem para complicar. Então, na hora que mexeu nisso, em vez de inventar essa história de transição para o ataque, transição para a defesa, que também prejudicou a análise do Santos, do gol do Santos, do Batistão, na hora que mexeu nisso, por que não determina que o parâmetro é a última saída de bola? É a última saída de bola. Acabou. Perfeito, Né? Resolvido. Não tinha discussão nenhuma sobre isso. Aí os caras começam. A história do cara se bate na mão do atacante e ele faz o gol, você tem que anular. Se bate na mão dele e outro faz o gol, você não tem que anular. Por que não fala que se bater na mão do ataque, acabou? Exatamente. Se ele expandiu o braço em direção à Lua, minguante, apontando para o planeta Saturno, aí é pênalti. Então... Ontem o Renato Augusto jogou vôlei na Neoquímica Arena e o VAR não se mexeu. Aliás, essa bola bateu na mão do Jô, depois o Renato Augusto deitado jogou vôlei, quase foi convocado pelo... Deixa pra lá. Bom, o negócio é o seguinte, você ia falar Bernardinho? O Bernardinho ia pra França, não vai mais. Foi e voltou, enfim. Renan dá os outros. Jogava, hein? Você falou aí do Renato Augusto? É isso aí, galera. Muito obrigado por assistir o vídeo. Deixe seu like se você gostou do vídeo. Deixe sua opinião também nos comentários. O que você está achando do trabalho de Fernando Diniz no Fluminense. Comenta aqui abaixo. Mas é isso, valeu. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado e até a próxima.